E aí aproveitar para a gente falar da relação magnética, né? Que nós, como nós falamos, ela é muito importante no passe. Eu preciso entrar em relação magnética com o meu doente, senão o tratamento não dá resultado e nada acontece. Daí porque a relação magnética é muito importante. Para que as técnicas funcionem. Ou então, se eu vou usar o magnetismo para colocar alguém em estado de sonambulismo, a mesma coisa. Eu tenho que entrar em relação magnética com ele, para que os meus fluidos encontrem uma resposta nele e funcione aquilo que eu desejo. O fluido que eu uso para tratar alguém é o mesmo fluido que eu uso para colocar alguém em sonambulismo. Qual é a diferença? A vontade. Qual é o meu intuito com aquele fluido? O que é que eu quero alcançar? Porque não é simplesmente eu chegar lá no centro de força e aplicar dispersões naquele local. O que é que eu quero alcançar com essa dispersão? O que é que eu quero fazer? Quando eu faço a imposição de mãos, o que é que eu quero fazer com isso? Que esse fluido vai com a minha característica e a minha intenção. Então, as minhas características íntimas estão impressas nesse fluido. O meu padrão moral, a minha saúde física, caracteriza o fluido. As coisas que eu converso no dia a dia, as coisas que eu gosto de fazer, as coisas que eu gosto, que eu alimento nos meus pensamentos, a minha alimentação, tudo isso vai contribuir para caracterizar o meu fluido. Naquele momento eu quero usar o meu fluido para destruir um tumor. Então a minha vontade deve direcionar o fluido para isso. É diferente quando eu coloco esse mesmo fluido para alimentar um centro de força que está vazio, que está precisando de fluido. É o mesmo fluido, é a mesma imposição, porém a minha intenção é outra. Então eu preciso direcionar com a minha intenção. Então se esse mesmo fluido eu uso para colocar alguém em sonambulismo, a minha mente, a minha vontade vai direcionar esse fluido com esse intento, com esse objetivo, porque o fluido é o mesmo. É diferente do medicamento químico, onde cada um tem a sua aplicação. No entanto, eu posso tratar como magnetizador um câncer, como posso tratar uma gastrite. O fluido é o mesmo, mas ele vai ser modificado a partir da minha vontade e da minha intenção, para que ele atinja o objetivo que a gente deseja, que é reverter aquele processo de doença e trazer a saúde para a pessoa. Então, mas isso só consegue acontecer se há uma boa relação fluídica entre ambos. E aí há a técnica, a formas que a gente pode lançar mão para alcançar uma melhor relação fluídica com o nosso doente. E se eu tentar e não conseguir, passe o doente para outra pessoa tratar. A não ser que não tenha ninguém. Se não tem ninguém, aí você vai. Mas se tem outra pessoa, passe para outra pessoa. Porque sem uma boa relação fluídica, fica difícil se chegar a um resultado nesse passe. Fica difícil. Porque é uma energia agindo sobre outra. Mas só consigo colocar a minha vontade de reabilitação naquele corpo doente, naquele organismo doente, se ele estiver em relação com o meu fluido. Porque é uma ligação de fluido para fluido. Isso também funciona na mediunidade, na obsessão. Funciona da mesma forma. O espírito obsessor, ele tem uma boa relação magnética com o obsediado, porque se não tiver, ele não consegue colocar sua vontade. Ele emite as energias dele, mas as energias são repelidas. Ele transmite um pensamento, uma indução negativa para aquela pessoa, mas aquele pensamento não é captado. Ele não agasalha, ele não assimila aquele pensamento. O obsessor não consegue nada. Então, um obsessor que tenha conhecimento de magnetismo, ele pode fazer muita coisa. E se além desse conhecimento de magnetismo, ele tem uma boa relação magnética com aquele que ele quer obsediar, ele está com tudo nas mãos. Porque ele já tem uma facilidade de colocar, de aceitação das suas energias no outro, que é uma boa relação magnética. E lógico que aí o padrão moral, ele também facilita a relação magnética. Também facilita, mas não é só o padrão moral que vai estabelecer a relação magnética.
Existem técnicas para isso, né? Nos livros de Jacó a gente vai encontrar, no livro Magnetismo Espiritual de Michaelos, ali tem várias técnicas para estabelecimento de relação magnética. As técnicas que os magnetizadores clássicos utilizavam, várias. Tinham aqueles que usavam a técnica de segurar os polegares. A pessoa colocava os polegares assim para cima e ele então segurava esses polegares ali. Às vezes durante 10, 15 minutos ele fazia isso. Ia fazendo uma transfusão fluídica para a pessoa. E com isso ele ia logicamente ali flexibilizando as suas energias e as energias do outro, de modo a criar uma relação fluídica entre eles dois. Somente a partir daí é que ele começava propriamente a realizar o tratamento. Outros faziam passes ao longo dos braços, começando da cabeça, descendo pelos ombros até os braços e as mãos, iam fazendo ali concentrações ou então dispersões durante muitos minutos, ia fazendo isso. Jacó traz uma outra técnica, que é você fazer uma imposição de mão sobre o coronário, sem fazer uma doação fluídica, simplesmente colocar a mão, que através desse contato magnético da sua mão com o coronário do doente, você pode aí verificar se há ou não uma boa relação magnética, e se não há, você pode estabelecer através da sua vontade, do seu pensamento. A prece é um primeiro recurso que a gente pode utilizar para estabelecer uma relação magnética, porque você se coloca, através da prece, numa postura mais flexível, numa postura mais receptiva, facilitando a interação magnética. Através da prece, quando o doente assiste uma palestra, por exemplo, isso o torna mais receptivo, torna suas energias mais viáveis para uma relação magnética. E a própria técnica que o magnetizador pode estabelecer, fazendo primeiramente um contato magnético sobre o coronário do doente, e depois daí, através do seu pensamento, ele conseguir ir fazendo uma interação fluídica, modificando o seu próprio campo magnético, e depois, quando vai havendo a relação magnética, fazer uma modificação do campo magnético do outro, de forma que os dois consigam se conectar. Quando não há uma boa relação fluídica, no momento em que eu me aproximo do doente, o seu campo magnético se retrai. Não consegue os dois se atravessar, os dois não conseguem interagir. Então, quando um campo magnético se aproxima, o outro se retrai. Mas quando há uma boa relação magnética, vai haver uma fusão entre os dois campos. E aí sim, a gente tem toda uma situação favorável para a melhor aplicação da técnica e seus resultados. Como eu falei no exemplo do longitudinal, tem que haver uma atração magnética entre a minha energia que está na minha mão e a energia do doente. Elas têm que se atrair. E só vão se atrair se houver uma boa relação magnética. Senão, elas não se atraem. Ou uma se torna indiferente à outra, ou uma se repele à outra. E aí o passe não acontece realmente. E a mesma coisa nos transversais, a mesma coisa nas imposições. Eu coloco meu fluido, mas aquele fluido é rejeitado. E não é por uma questão de falta de fé, nós estamos falando de relação fluídica. Tá? Porque se houver uma boa relação fluídica e o indivíduo não acredita, eu ainda posso aplicar um passe nele e funcionar. Mas se ele acredita, mas não há uma boa relação fluídica entre os dois, o passe se torna inviável. Não vai funcionar. Então a relação fluídica é realmente importantíssima. E às vezes a gente pega magnetizadores que fazem muito rápido ou nem fazem a relação fluídica. Já vai direto para o tato magnético. O próprio tato magnético só funciona se houver uma boa relação fluídica. Senão ele vai ficar confuso, impreciso. Eu não sei se eu senti direito, deixa eu fazer de novo. Hoje eu acho que eu não estou sentindo bem as coisas. Às vezes a relação magnética não está funcionando. Não está muito boa entre os dois. Porque eu vou conseguir adentrar o campo magnético dele para verificar a situação que ele se encontra, se houver uma boa relação fluídica. Então a relação fluídica ela facilita tanto o próprio tratamento, como facilita o tato magnético. Se eu tentar a relação magnética e não conseguir estabelecer, aplica algumas dispersões gerais.
uns 7, 8 passos dispersivos longitudinais, e aí tenta de novo, porque geralmente as dispersões facilitam. Tá? Tanto facilita a relação magnética, como facilita o tato magnético. Mas não faz muito, não. Porque se eu fizer muito, eu acabo desconfigurando a situação que o paciente se encontra. Na hora que eu quiser verificar suas desarmonias, eu já não encontro as desarmonias originais, eu já não sei direito o que é que ele tem. Somente alguns, de modo que venha a facilitar a relação magnética. Como também no tato. Se eu não estou conseguindo sentir muito bem pelo tato magnético, eu posso aplicar algumas dispersões gerais e fazer um novo tato magnético. Às vezes a gente faz um primeiro tato magnético, parece que está tudo confuso. Parece que está tudo uma coisa só, uma desarmonia inteira. Mas existem alguns centros de força ali que estão mais desorganizados do que outros. Por onde o problema começou, o foco do problema, o foco central do problema, ele existe. Mas às vezes, num primeiro tato, não dá para você perceber, para essas coisas estão muito confusas. Aplica algumas dispersões gerais. Faz outro tato magnético. Porque essas dispersões gerais, elas podem fazer uma espécie de limpeza mais superficial, de modo que eu consiga perceber melhor cada centro de força de maneira mais isolada, para que eu perceba melhor os focos de desorganização, e aí sim eu poder traçar o meu tratamento em cada um deles. Então, no tato magnético, é importante que a gente faça uma averiguação o mais minuciosa que a gente puder. Às vezes a gente se pega se conformando com poucas percepções, com uma coisa meio confusa, que não dá muita precisão, mas a gente consegue fazer algo de uma maneira mais detalhada, de uma maneira mais profunda. Tá? Precisa um pouquinho de esforço da nossa parte. Tendo uma boa relação magnética, e a partir dessa relação magnética, procurando apurar o tato magnético, a gente consegue perceber. Esta segunda-feira que passou, eu tive que fazer um encapsulamento de um pólipo. Era uma trabalhadora da casa, ela está com um pólipo no útero. Ela está com um pólipo no útero. Ela fez até a cirurgia essa semana para retirar. A gente tentou encapsular esse pólipo. O que é encapsular? É você envolver esse pólipo, ou que se pode ser feito também como tumor cancerígeno, por exemplo. Você envolvê-lo energeticamente, de forma que ele fica ali encapsulado dentro de uma cápsula energética. De maneira que ele não vai poder se alimentar fluidicamente, porque é como se ele estivesse preso ali dentro. Se ele não se alimenta fluidicamente, ele vai regredir. A tendência é que ele regrida. Então a gente tinha que localizar o exato local e formato desse pólipo, para que pudesse fazer o encapsulamento no local correto, né? Nele, não num local aleatório. Então não podia, eu acho que é aqui, não, eu tenho que ter certeza que é aqui para eu fazer isso. Porque eu não vou colocar essa energia e tentar esse encapsulamento num local que eu acho que é. Eu tenho que ter certeza que está nesse local aqui para poder fazer. Sabia que era no útero, mas não sabia em que região propriamente. Teria que verificar pelo tato magnético. Às vezes não é fácil, mas a gente vai insistindo, a gente consegue. Então, a gente vai lá devagarzinho, procurando perceber, sentir alguma coisa aqui, dispersa um pouquinho, vai lá novamente, verifica, estou sentindo mais forte aqui, mais forte, mas do lado de cá também estou sentindo alguma coisa do outro lado. Dispersa mais um pouquinho, vai lá de novo, testa para ver, até ter certeza que realmente é aqui que ele está. Então é aqui que a gente vai fazer. Da mesma forma, se eu precisar fazer um tratamento num centro de força qualquer, eu preciso saber se aquele centro de força está bem, se não está bem, como é que ele está, o que é que ele precisa. E aí tem eu não sei se vocês já fizeram, com o Jacó, um treinamento de tato magnético, onde ele passa alguns exercícios, onde a gente tem que fazer o tato magnético e dizer, esse centro está com falta ou com excesso de fluido. Isso é uma situação muito comum que a gente vai se deparar nos tratamentos. É muito comum. E a gente ter que fazer esse discernimento para saber como é que eu vou tratar.
Tem excesso ou tem falta de fluido? Se tem excesso de fluido, eu vou ter que dispersar. E se tem falta de fluido, vou fazer o quê? Concentrar? Nem sempre. Aí eu vou ter que fazer um outro discernimento. Ele precisa de fluido. Ele está conseguindo assimilar ou não? Porque se ele conseguir, eu faço doação. Mas se ele não conseguir, eu tenho que dispersar. Quando a gente encontra um centro de força que está precisando de energia, e aí ele pode estar vazio ou não, às vezes um centro de força congestionado, com excesso de fluido, às vezes ao mesmo tempo ele está vazio. Parece um paradoxo, mas não é. Ele está congestionado na sua superfície. Ele não consegue assimilar aquele fluido para o seu interior. Então ele se encontra vazio, apesar daquela congestão fluídica ali que está obstruindo a entrada de fluidos. O que é que vai acontecer? Na hora que eu fizer um tato magnético ali, possivelmente esse centro vai querer sugar a minha energia. Possivelmente ele vai atrair a minha mão. A gente sente muito isso. Os magnetizadores sentem muito isso. Está fazendo o tato magnético e a mão como que é atraída para aquele local. Como se tivesse um ímã. Não é um ímã, mas é magnetismo, que exerce uma força de atração. Eu tenho um local ali precisando de energia e minha mão é um polo doador de energia. Então, uma coisa atrai a outra. A mão como que para naquele local ali. Se eu deixar, vai sendo sugada as energias. Ele vai puxando energia, puxando. Só que talvez eu esteja mais prejudicando do que ajudando. Quando a gente percebe um centro de força que está precisando de muita energia, é preciso ter cuidado. Porque, pensemos, por que é que ele está precisando de energia? Se ele tem a capacidade de atrair energia, de assimilar, de captar energias do ambiente. Por que é que ele está precisando de energia? É porque falta energia no ambiente? Não é. É porque ele não está conseguindo assimilar. Por isso ele está precisando de energia. Se ele conseguisse assimilar energia, ele assimilaria do ambiente, estaria bem. Mas ele está carente de fluido porque ele não consegue absorver energias do ambiente, porque ele está desorganizado, porque ele não está funcionando bem. E aí, se eu for doar energia, ele não vai assimilar. Do mesmo jeito, ele não vai assimilar. Vai acumular mais fluidos ali naquela superfície dele, aumentando a congestão fluídica, e ele vai continuar carente de fluidos. Vai continuar precisando. Então, o que é que eu tenho que fazer? Dispersão. Tenho que dispersar para regularizar o seu funcionamento, ou para desobstruir essa entrada fluídica que está obstruída com fluidos, desobstruir, e aí eu vou ter uma distribuição dessas energias ao longo de uma área maior, desobstruo esse centro de força. Através da dispersão também eu posso estar regularizando o seu funcionamento para que ele volte ao normal, e aí sim eu posso concentrar energia porque ele vai absorver. E absorvendo, ele vai se sentir satisfeito e não vai mais estar sugando. Uma característica muito comum em quem tem depressão é sugar energias do magnetizador. Por isso que se recomenda que no início do tratamento da depressão, a gente não faça nem mesmo relação fluídica ou tato magnético. Faça somente as dispersões gerais e dispersões no esplênico. Só. Porque mesmo eu buscando na relação fluídica e no tato magnético, fazer apenas isso sem deixar escapar meu fluido, mesmo assim ele vai buscar sugar a minha energia e pode conseguir, se complicando mais ainda. Então não se recomenda que nessa fase inicial se faça a relação fluídica nem tato magnético. Por essa questão. Então quando a gente encontra um centro que está muito precisando de energia, verifiquemos se ele não está ali congestionado. Se ele está com capacidade de assimilar fluidos. Se eu não conseguir perceber de primeira mão, o que é que eu faço? Doe um pouquinho de fluido e faço um tato magnético. Se ele estiver absorvendo bem, esse pouquinho de fluido que você colocou não vai congestionar assim,
e se você coloca e ele assimila, você vai perceber no tato magnético. Uma coisa importante do magnetizador é conhecer a própria energia. Ele conseguir diferenciar a sua energia da energia do doente. Então, se eu coloco a minha energia ali em determinado centro de força, quando eu fizer o tato e eu consigo perceber a minha energia, perceber as características do meu fluido, no momento em que eu faço o tato magnético, eu percebo se aquele fluido que está ali parado é o meu ou não. Se eu fizer uma pequena doação, faço o tato e percebo que esse meu fluido, pouco, ainda está ali, porque ele não está assimilando essas energias. Então, não adianta eu fazer mais concentrações ali. Tenho que dispersar. Preciso regularizar esse funcionamento antes de dar para ele a energia que ele precisa. Ele precisa de energia, mas no momento eu não posso dar. No momento eu tenho que regularizar primeiro esse funcionamento, para depois eu dar a energia que ele está precisando. Aí sim. Mas até lá ele vai ficar precisando de energia ainda. Então, durante algum tempo, ele ainda vai ficar sugando, pode ficar ainda querendo puxar essas energias, pedindo fluido, mas até que eu verifique que ele realmente consegue assimilar, é só dispersão. Isso vale para qualquer doença. Isso vale para qualquer tipo de doença. Porque não é somente a depressão, há outras doenças graves em que o indivíduo está com os centros muito congestionados. Está numa situação muito difícil, muito complicada. Então, que a gente precisa verificar o que é que está acontecendo. E aí a gente vê as casas espíritas que recomendam que se faça apenas imposição no coronário. Aí a gente pega um doente como esse e você faz apenas concentração no coronário, aí a gente vê o quanto a gente pode prejudicar por falta de conhecimento, mais do que ajudar. Não, mas os espíritos vão ajudar e vão corrigir. Nem sempre eles têm condições de corrigir. Até porque se eles corrigirem tudo de errado que a gente faz, a gente não vai aprender nunca. A gente precisa, muitas vezes, se fosse os espíritos corrigissem tudo, não tinha ninguém morrendo nos hospitais por, às vezes, erros médicos, por infecção hospitalar, que são coisas que seriam facilmente corrigidas dentro daquele ambiente ali, mas como não são, como são negligenciadas, levam o indivíduo à morte. Não, mas é porque já era a hora de morrer, mas você foi culpado. Você teve a sua responsabilidade nessa situação. Né? Mesmo que a gente faça, aplique um passe errado, que prejudica a pessoa, e os espíritos corrijam para que a pessoa fique bem, não deixa de existir a nossa responsabilidade daquilo que a gente fez por ignorância. Até que, logicamente, a nossa responsabilidade vai ser do tamanho do conhecimento que a gente tem. Quanto mais a gente conhece, mais a gente tem responsabilidade naquilo que a gente faz. Nós somos como espíritas, nós sabemos que os espíritos não fazem tudo, que nós temos responsabilidade nas coisas. Então, se a gente diz que eu não preciso estudar, porque os espíritos vão fazer tudo, vão fazer todo o resto, isso não é ignorância, isso é descaso, na verdade, isso é comodismo. Não, mas eu tenho boa vontade. Se você tem boa vontade, vai estudar para fazer melhor. Que boa vontade é essa em que a gente permanece na mesma e entrega toda a responsabilidade para os espíritos fazerem? Eu tenho boa vontade, mas não vou fazer nada, deixa que eles façam. Ué, que boa vontade é essa? Quem tem boa vontade faz, não espera que os outros façam. Dentro das suas limitações, obviamente, mas quem tem vontade procura fazer, procura estudar, procura melhorar, para atuar melhor, para ajudar mais, para ajudar melhor. Pessoas precisando de ajuda não faltam. Pessoas precisando tem aos montes e parece que cada vez mais. Parece que a humanidade está cada vez mais doente. Como que nos chamando a atenção para que algo está errado e precisa ser feito urgentemente. Porque as facilidades com relação a se reencontrar saúde são cada vez maiores. Antigamente a gente não encontrava um posto de saúde pública em cada bairro. Hoje a gente tem. Funcionando bem ou funcionando mal, está ali.
à disposição das pessoas. Antigamente não existia. Hoje a facilidade é muito maior para as pessoas terem planos de saúde. Antigamente não era uma dificuldade enorme, era muito caro. Só quem ganhava muito bem tem a condição de pagar um plano de saúde. Hoje as empresas fazem planos empresariais que ficam muito mais baratos para o trabalhador aderir, facilitando o acesso à saúde. Ainda existe, obviamente, lugares, regiões que esse acesso ainda é bastante limitado. Tem, mas já não é mais como antigamente, como há 50 anos atrás, como há 100 anos atrás. Mas mesmo assim, o magnetismo ele precisa encontrar o seu espaço, porque como disseram os espíritos a Kardec, é a medicina do futuro. Não sei se terá futuramente esse nome, se terá um outro nome, mas enfim, é um caminho que se abre para a medicina do futuro, as práticas energéticas. Por quê? Porque elas não tratam somente o corpo, elas tratam também o perispírito. Elas vão diretamente nas matrizes energéticas das doenças, ou seja, exercem um tratamento com maior profundidade e com uma eficiência maior. Porque se eu estou com o perispírito desorganizado e vou tratar apenas o corpo com o remédio, o perispírito continua desorganizado. Mas através do magnetismo eu tenho a condição de tratar os dois, corpo e perispírito. Só não tenho a condição de tratar o espírito através do magnetismo. Aí eu preciso do espiritismo. Isso nos remete a uma frase que eu gosto muito da Revista Espírita. Se eu não estou enganado, em 1867 ou 68, do espírito Kineman. Ele, quando encarnado, era magnetizador, era conhecido de Allan Kardec. Quando ele desencarna, ele vem e traz uma comunicação, magnetismo e espiritismo. Uma comunicação relativamente longa que Kardec colocou lá na Revista Espírita. E mais abaixo, Kardec vai dizer que ali era um espírito de alta elevação. Pelas coisas que ele comunica ali, era um espírito de alta elevação e não fez nenhuma correção ao que estava ali escrito. E o espírito, ele diz assim, tem um trechinho que eu gosto, que ele diz assim: o magnetismo aliado ao espiritismo é a chave de abóbada da saúde moral e material da humanidade futura. Isso está na Revista Espírita. Como muito poucos leem a Revista Espírita, não sabem disso. Mas está lá, afirmado, Kardec colocou na Revista Espírita. Se ele colocou e não fez nenhuma correção, nenhuma complementação, e ainda disse que ali estava um espírito de alta elevação, é porque Kardec acreditava no que estava escrito. O magnetismo aliado ao espiritismo é a chave de abóbada, quer dizer, a chave para o entendimento da saúde moral e material da humanidade futura, da humanidade. Não é das pessoas que procuram o centro espírita apenas, é da humanidade, ou seja, é uma terapia, espiritismo aliado com o magnetismo, os dois. Porque o espiritismo faz a correção moral, enquanto o magnetismo faz a correção perispiritual e física. Para que dessa forma a gente tenha o tratamento completo, né, o tratamento holístico, como alguns gostam de dizer, da saúde do ser humano, em todos os âmbitos. E que isso tende a sair porta fora do centro espírita para se instalar na humanidade. Como um tratamento gratuito, ou se futuramente for um tratamento pago, barato, natural, que qualquer pessoa pode dispor, basta ter o conhecimento necessário, que teoricamente qualquer pessoa pode ser um magnetizador. Uns têm um potencial maior para isso, outros menos. Há necessidade de se estudar a respeito para se empregar corretamente a técnica e ter o entendimento de como funciona o magnetismo. E aliado ao espiritismo, então, a gente tem aí o tratamento completo para a humanidade, o tratamento mais natural que existe. Porque é energia vital, energia pura da natureza que eu digo, porque é natural. Está no ambiente, pertence ao ser humano.
O Espiritismo, então, que tem o conhecimento da influência dos espíritos, tanto nas doenças, como exercendo os tratamentos também, ajudando nos tratamentos. Então, a gente tem aí o Espiritismo com todo o seu conhecimento aliado ao magnetismo para colocar as terapias da humanidade num outro nível, num nível muito mais elevado do que a gente tem atualmente. Sem desfazer de ninguém, sem querer diminuir ninguém em nenhuma terapia, a gente tem o Reiki, por exemplo, que já conseguiu se inserir como uma terapia oficial de saúde. O Reiki, ele não traz aquela parte do tratamento moral, não traz para nós o conhecimento a respeito da influência que os espíritos exercem nas doenças, na saúde humana, gerando as obsessões, por exemplo. Então, o Espiritismo realmente é a melhor doutrina para colocar as formas de tratamento realmente num outro nível muito mais elevado do que a gente tem agora. Tirar do âmbito puramente material para que possa colocar num âmbito geral, tomando o ser humano nesse aspecto tríplice de espírito, perispírito e corpo físico. Vamos então dar uma paradinha, ir para o intervalozinho, esticar um pouquinho as pernas, alongar, tomar uma água. Daqui a pouquinho a gente volta.